Eu vou começar com o mais famoso, que é exatamente a hidroxicloroquina e a cloroquina. Eu tentei desenvolver com vocês uma estratégia de contar um pouquinho a história da hidroxicloroquina, né? Ela já era utilizada desde 1949, esse fármaco foi descoberto, a cloroquina, e ela já é utilizada como um medicamento para malária, para algumas infecções inflamatórias, como artrite reumatoide e lúpus eritematoso. Então, já é um medicamento comercial utilizado para algumas doenças. Alguns estudos in vitro já comprovaram que a hidroxicloroquina e cloroquina são capazes de impedir a proliferação do vírus in vitro. Então, o vírus estão lá no laboratório e aqui não tem pacientes, não são dados de pacientes, são ensaios in vitro. Mas, ao mesmo tempo em que eles apresentam atividades, a dose necessária para a terapia apresenta efeitos adversos muito sérios. É um fármaco que tem que ser administrado com cuidado, que pode causar, inclusive, a letalidade, a morte dos pacientes. Nesse contexto, descobriram também, e isso são pesquisas bem recentes, né, claro, dos últimos 3 meses, aonde a hidroxicloroquina podia estar atuando. Como a Andrea falou, o mecanismo em que o vírus entra na célula, ele se liga no que a gente chama de receptor, que é essa estrutura presente nas nossas células, principalmente nas células pulmonares. E o vírus, então, vai se ligar, e esse receptor tem um nome que a Andrea já falou e apresentou para vocês, né? A sigla é ECA, né? ECA2, e ele se liga e entra na célula. A hidroxicloroquina e a cloroquina, eles vão se ligar a esse receptor, modificar um pouquinho essa estrutura, ou seja, vai impedir que o vírus se ligue na nossa célula e assim ele não entra. Então, eles alteram esse receptor, impedindo a entrada do vírus na nossa célula. Então, o planejamento é bem interessante de um vírus, né, de um medicamento que impeça a entrada desse vírus. No entanto, alguns dados eu preciso mostrar para vocês. Primeiro, a cloroquina é 50 vezes mais eficiente que a hidroxicloroquina. No entanto, ela é muito mais tóxica e na dose que precisa ser utilizada nas terapias, geralmente ela não pode ser administrada nos pacientes. Então, o uso maior é realmente da hidroxicloroquina. A diferença, como vocês estão vendo, é a presença, né, dessa porção aqui com a hidroxi, que é o OH. Tá? Então, eles são moléculas muito parecidas, mas a cloroquina ela é muito mais tóxica. Tá? Bom, uma coisa importante que eu preciso falar para vocês, que quando eles viram que tinha atividade in vitro da hidroxicloroquina naquele reposicionamento de medicamentos, vários pesquisadores já começaram a avaliar, então, nos pacientes. E uma das primeiras publicações, foi na realidade a segunda publicação, foi de um grupo francês que publicou o efeito da hidroxicloroquina em 20 pacientes que mostraram uma redução de carga viral. Não reduzia nenhum outro critério, mas reduzia a quantidade de vírus no nariz dos pacientes. No entanto, esse estudo ele foi muito criticado pelos cientistas porque ele não respeitou alguns protocolos que a gente usa para a ciência. Primeiro, que ele utilizou um número muito pequeno de pacientes. Eles retiravam os pacientes que tinham efeitos colaterais, não contabilizando na contagem, né, nas análises, e eles não observaram nenhuma melhora clínica, apenas uma redução da quantidade de vírus, mas os pacientes tinham a mesma taxa de mortalidade, os mesmos sintomas. Lembrando, né, os efeitos no organismo de cada pessoa ela é muito variável, então a gente não deve tomar nenhum medicamento sem a prescrição médica, sem que você tenha realmente recebido uma atenção médica, esteja no hospital para receber esse tipo de medicamento. Ele vai causar sintomas graves, que podem ser de alterações no coração,
problemas na retina, ou seja, cegueira nos pacientes, pode levar ao óbito dos pacientes, tem efeitos também neurológicos, então tem uma grande quantidade de efeitos colaterais. Esses medicamentos não devem ser utilizados pela população sem uma prescrição médica. Mas, enfim, como aquele estudo teve muito debate, muitos pesquisadores começaram a se empenhar no estudo nos pacientes com a hidroxicloroquina mais azitromicina, que hoje, né, é a associação que é mais estudada. Então, até hoje tem mais de 100 estudos clínicos, ou seja, tem mais de 100 pesquisas caminhando para estudar o efeito terapêutico da hidroxicloroquina azitromicina. A maioria, por causa do tempo e da pressa, eles não cumprem todas as exigências metodológicas científicas, mas um estudo mais recente, que saiu em 11 de maio de 2020, ele veio trazer um pouco de insatisfação, né, da nossa torcida para chegar logo a um medicamento. Estamos todos torcendo para que a ciência possa chegar ou numa vacina ou no medicamento, mas eles fizeram um grande estudo de alguns pacientes de Nova York, foram 24 hospitais envolvidos nesse estudo, e a pergunta do estudo era: os pacientes com a Covid-19 que recebem hidroxicloroquina e azitromicina, ele reduz a mortalidade? Será que reduz a quantidade de óbitos? Será que reduz a carga viral? Então, o estudo ele começou com 7.914 pacientes. Infelizmente, por diversos motivos, morte, alta hospitalar, intolerância aos fármacos, esse número se reduz drasticamente, mas eles ainda conseguiram contabilizar 1.438 pacientes. E como uma boa pesquisa científica, eles fizeram uma divisão desses pacientes em grupos aleatoriamente, não foi selecionado, foi aleatório, sendo que 735 pacientes receberam a combinação hidroxicloroquina-azitromicina, 271 apenas hidroxicloroquina, 211 apenas azitromicina e 221 não receberam nenhum desses medicamentos, mas obviamente recebiam os outros tipos de tratamentos, como ventiladores e tudo que é necessário para manter os pacientes. Bom, resultado. Então, a pergunta é: será que reduziu a mortalidade? Nesse estudo, o maior estudo que a gente teve até hoje, o estudo mais robusto, em que a gente pode confiar mais em relação à metodologia científica, a resposta foi, infelizmente, não. Os pacientes não tiveram nem redução de carga viral, nem tiveram redução dos sintomas e, infelizmente, não modificou a taxa de mortalidade. Muito pelo contrário, no grupo de hidroxicloroquina e azitromicina ainda teve uma elevação da mortalidade dos pacientes. Então, a gente, nesse maior estudo em relação à hidroxicloroquina, a gente, infelizmente, não tem bons resultados e eu não tenho boas notícias para passar para vocês.